Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, né? Sempre uma alegria estar nessa casa aqui. Infelizmente, a agenda não permite uma regularidade maior. Quando a gente tem uma folguinha, a gente combina de passar por aqui para ver os amigos. Muito bem. Escolhi o tema de hoje, um tema que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Clica lá no azulzinho lá em cima. Aí. É isso? Isso. Muito bem. Agora eu assumo daqui. Isso. Escolhemos hoje o tema Buscai e Achareis, que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em especial, o item Ajuda-te, e o céu te ajudará. Vocês sabem que Jesus falava, contava suas historinhas, as chamadas parábolas, né? Como eu já disse aqui outras vezes, de uma forma em que aquele público que o ouvia pudesse entender. Eram pessoas, na sua grande maioria, analfabetos, sequer sabiam ler e escrever. Mesmo entre os discípulos dele, nós tínhamos Mateus e Maria de Magdala, que sabiam ler e escrever. Os demais não sabiam. Então, ele evitava usar de teorias filosóficas, doutrinárias, muito elaboradas. E, por isso, ele contava uma historinha. Aí podem perceber que as histórias que Jesus contava sempre falavam de pescadores, sempre falava de agricultura, sempre falava de construir casa, porque era o cotidiano daquelas pessoas. Ele não falava de estudo de astros, ele não falava de medicina, que já existia naquela época o estudo, porque as pessoas não iriam entender nada, absolutamente nada. Porém, Jesus não veio deixar uma mensagem para o século I. Ele veio nos trazer um ensinamento que hoje, no século XXI, estamos nós aqui, desfrutando desse conhecimento, desfrutando desse ensinamento. Então, ao mesmo tempo em que ele queria ser simples para que aquelas pessoas pudessem compreender, ele também inseria nas suas mensagens informações que poderiam ser decodificadas com o passar dos séculos. Isso nos leva a afirmar que Jesus usava da comunicação objetiva e da comunicação subjetiva. Mensagens objetivas e mensagens subjetivas. Isso é tão sério e é tão importante para nós espíritas cristãos que Emmanuel, Espírito da Verdade, no capítulo 5º do Evangelho, fala: primeiro mandamento, amar a Deus e ao teu próximo, né? E o segundo, espíritas, instruí-vos. O Espírito da Verdade diz que a segunda coisa mais importante para o espírita é estudar. Por que ele fala isso? Se nós formos consultar os neurocientistas, né, uma área de estudo relativamente nova, nós vamos entender que o desenvolvimento intelectual, que o conhecimento, o aprendizado, ele não se dá num salto, ele se dá por camadas. Um exemplo bem prático. Alguém aqui tem filhos em idade escolar? Eu não sei como é, hoje é 6 ou 7 anos que matricula no primeiro... 6 anos, né? Aos 6 anos, o papai e a mamãe vão lá e matriculam na escola o seu filho ou a sua filha. Matriculam na faculdade?
Não. Matricula na primeira série do fundamental. É isso que chama, né? Fundamental, né? Depois ele passa para a segunda série. Porque para ele poder adquirir o conhecimento que é ministrado na universidade, ele precisa passar pelas camadas de conhecimento preliminares. É lógico isso para vocês? Muito bem. Nós lemos um livro, vamos pegar um livro da doutrina espírita, vamos pegar Livro dos Espíritos, tá bom? A gente leu. Puxa, que beleza, li o livro todo, entendi uns 20%. Não é assim? É. É assim. Mas aí passa um tempinho e você fala, puxa, eu escuto uma palestra, eu fiz um cursinho, eu assisti um vídeo, assisti um filme, li outros livros complementares, vou ler de novo o Livro dos Espíritos. O que acontece? A gente aproveita mais na segunda vez que leu. Oi? Já começa a entender mais do que os 20, com certeza. Vocês percebem como é que constrói o nosso conhecimento? Jesus sabia disso. Então, ele nos deixou mensagem que nós temos tido o cuidado de ir decifrando e compreendendo. Mas isso também é um processo de aceitação. Porque qual é o problema do ser humano? O ser humano é orgulhoso. Ele descobre uma coisa, ele já se atribui o dono da verdade. Tinha um professor de história que falava o seguinte: Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Ele chegou no Brasil. Quem descobriu a América como um todo foi o Cristóvão Colombo. É que nem você está no meio do mato, encontra uma cobra de 5 metros, um acha a cabeça e fala, tem uma cobra aqui. Aí o outro vê o rabo e fala, tem outra aqui. Não, é a mesma cobra, né? Um achou um pedaço, outro achou outro. Então, a gente tem essa tendência a ser meio orgulhoso e querer atribuir. Então, quando nós entendemos alguma coisa do Evangelho, muitos de nós crava como sendo uma verdade absoluta, como se não houvesse nada mais para se aprender daquilo. Meus caros, quando nós estivermos no século 31, nós estamos no 21, quando nós estivermos no século 31, as pessoas ainda vão estar aprendendo coisas do Evangelho. Porque Jesus escreveu, Jesus deixou um ensinamento para toda a eternidade. E somente a nossa evolução moral, associada à evolução intelectual, que vai, com o tempo, compreender. Ok? Então, vamos falar um pouquinho desse tema, só porque agora eu quero fazer funcionar, não está. Eu acho que ele precisa estar em tela cheia para poder funcionar, não sei. Veja se é isso mesmo. Aí. Jesus sempre, sempre nos ajuda. Antes dele encarnar, quando ele estava ajudando na construção do nosso sistema estelar, para vocês terem ideia quanto tempo antes, ele já estava cuidando da gente, já sabia tudo que ia ser colocado aqui. Quando ele resolve vir pessoalmente trazer uma das leis mais importantes da sua doutrina, dos seus ensinamentos, ele vem pessoalmente trazer a lei do amor. Porque a humanidade já tinha uma sensibilidade capaz de entendê-la. E mesmo assim, foi parar na cruz, né? Mas ele nos ensinou o caminho correto para nós sermos felizes, desde que nós tivéssemos o conhecimento exato daquilo que ele queria nos deixar de ensinamento. Porque uma interpretação errada nos leva a decisões erradas.
Vamos ver o que ele falou sobre esse tema. Ele disse assim: pedi e dar. O tempo de verbo é terrível, né? Pedi e lhe será dado. Buscai e achareis. Batei e lhe será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo o que busca, acha. E a quem bate, será aberto. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Isso está em Mateus, no capítulo 7. Então, é uma mensagem muito bonita. Parece fácil de ser compreendida, como por muitos séculos foi compreendida. Mas agora, com a doutrina espírita, com a ajuda dos irmãos espirituais, nós percebemos que não é tão simples assim. Porque o que se entendeu foi isso aí. Pede para Deus e esquece. Pede com fé, que tudo vai ser resolvido. Será que é isso mesmo? Eu vou dizer aonde isso é verdade. Quando nós encontramos um irmãozinho que teve uma vida com limitações. Limitações físicas, limitações mentais, limitações intelectuais, limitações pelo local onde nasceu, onde viveu. Para esses, eu tenho certeza que Deus considera. Pede que Deus vai atender. Então, quando nós vemos aquelas pessoas sofridas do Nordeste, enfrentando secas, ou enchentes, porque lá é 8 ou 80, né? E que falam, eu tenho fé, eu tenho esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo isso vai melhorar, você pode ter certeza que Deus olha por esses. Porque eles estão no limite. Eles não têm mais o que fazer se não esperar de Deus uma solução. Mas e os outros? Jesus veio ao mundo para nos ensinar, não é isso que nós já aprendemos? Ele não veio morrer na cruz para nos livrar dos nossos pecados, como infelizmente nossos irmãozinhos católicos acreditam. Porque senão a lei de causa e efeito teria ido por água abaixo. Quer dizer, eu posso errar à vontade que Jesus vai morrer na cruz e eu vou ficar livre dos meus erros. Mas essa, na conta de Jesus, não dá, né? Então, Jesus não veio aqui para livrar os nossos pecados. Jesus veio para nos ensinar. Nos ensinar como nós podemos viver corretamente, consertar os nossos erros, né? É isso que ele veio fazer. E se ele veio nos ensinar, qual é o nosso compromisso como cristãos? Aprender, né? E nós gostamos disso? Nem sempre, né? Às vezes temos uma preguicinha, né? Ouvimos, achamos lindo, muito bonito, mas entra por aqui, sai por aqui, né? Não colocamos em prática. Com relação a essa passagem do Evangelho, vamos entender ainda mais uma coisa. O Paulo de Tarso disse, numa carta que ele escreveu aos Efésios. Efésios, gente, era o povo que morava em Éfeso, uma cidade da Grécia Antiga, sede de uma das 7 igrejas primitivas, da base do cristianismo. Foi uma cidade que aceitou o cristianismo logo de cara. Embora estivesse dentro do Império Romano, os cristãos tinham liberdade em Éfeso. E em outras cidades também. E o Paulo de Tarso escreve isso para os Efésios. Devem ser imitadores de Deus, vivendo no amor e em bondade, justiça e verdade. Aos conselhos que ele dá para o povo de Éfeso. Em vez de embriagar-se, deve encher do Espírito Santo, expressando gratidão a Deus e louvando-o com salmos,
hinos e cânticos. Salmos era uma tradição judaica de rezar cantando, né? Aquela coisa. Devem viver com sensatez e aproveitar o tempo, compreendendo a vontade do Senhor. Vocês percebem que o Paulo de Tarso não fala, fica rezando e espera acontecer. Ele fala várias coisas que o povo de Éfeso deve fazer para ser um bom cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo, a obra toda de Kardec, nos traz o ensinamento de duas leis de Deus: a lei do trabalho e a lei do progresso. Essas leis estão ligadas em si. Por que elas existem? Para servir de guia para a humanidade. Nós não viemos a esse mundo a passeio, tampouco a lazer, embora tenhamos direito a passear e a fazer lazer. Nós viemos para aprender, nós viemos para trabalhar, e pela soma dessas duas coisas, nós progredimos. O espírito que encarna e não faz essas duas coisas, fica estagnado nessa reencarnação. E terá que reencarnar novamente nas mesmas condições, sem evoluir na dica de nada. O progresso é o produto do trabalho, ou seja, o resultado do seu trabalho é você progredir. Isso é fácil da gente entender quando a gente fala das questões materiais, da evolução material. Trabalha bastante, ganha bastante dinheiro e evolui, né? Compra bens, atinge um status maior, melhor, enfim. Realiza algum sonho, né? Compra uma casa, fruto do seu trabalho, do seu esforço. Portanto, progredimos quando nos empenhamos. Para trabalharmos, temos que usar o quê? As ferramentas que Deus nos colocou na vida. Nós temos ferramentas maravilhosas, né? Uma mão com esses dedos. Olha quanta coisa as nossas mãos fazem, nossos braços. Quanta coisa nossos ouvidos nos permitem ouvir, nossos olhos enxergar, nosso olfato sentir cheiros, tato, uma série de coisas. E a fala, para nos comunicarmos. As pernas, para nos locomovermos. São ferramentas dadas por Deus a nós. Ele não nos deixou. E se nós tivéssemos nascido com uma lesma? Ia ser complicado fazer tudo o que a gente tem que fazer, não é verdade? Já pensou eu aqui no púlpito, tentando me equilibrar com uma lesma? Ia ser complicado. Mas ele também nos deu uma grande diferença em relação aos demais animais, que foi a inteligência. O que difere o ser humano os seres hominais, como temos na obra de Kardec, né? Dos seres dos outros reinos, no vegetal, mineral e animal, é a inteligência. Não resta dúvida que o nosso corpo físico deve ter evoluído de algum macaquinho, não tenha dúvida, isso a ciência vai provar mais cedo ou mais tarde. Mas não é dessa criação que está se falando. A criação do homem é a criação do seu espírito. E o espírito inteligente, este sim, foi criado por Deus. Escolheu lá o corpo de um primata e colocou o espírito inteligente naquele primata. Assim contenta as duas correntes, dos evolucionistas e dos criacionistas, né? Com relação ao ser humano. Vamos lá. Deus deu ao homem o desejo constante de melhorar. Vocês concordam? Quem consegue ficar numa situação desagradável e ficar confortável, ficar de boa, como diz a moçada? Ninguém. A gente tem sempre a vontade de melhorar diante daquela situação que nós estamos. Melhoramos na nossa condição material,
melhoramos na nossa condição espiritual, na nossa condição sentimental. Melhoramos. Queremos sempre estar melhor. Queremos sempre estar mais felizes. Esta necessidade, esse desejo que Deus nos colocou, foi justamente para não deixar com que nós nos acomodássemos. Então, não há nenhum problema em nós queremos progredir na vida. Desde que não nos transformemos em materialistas, né? Em só pensar nisso, né? Na parte material da evolução, né? Com esforço, com seu esforço, o homem desenvolve inteligência e a sua moral se depura. Sim, no nosso trabalho, nós desenvolvemos a nossa inteligência. Ah, mas eu tenho um trabalho manual, braçal. Está usando a inteligência, pode ter certeza. Quem nunca ouviu a frase? Não, aquele marceneiro é um excepcional marceneiro, tem muita experiência. Trabalha com marcenaria há 20 anos. O que é essa experiência? É o desenvolvimento da inteligência que ele fez pela prática recorrente daquela atividade. Por mais que fosse uma atividade, aspas, manual, ele desenvolveu uma inteligência sobre aquilo. Ele tem um conhecimento sobre aquilo. Então, nós usamos a inteligência sempre. Não importa qual seja a nossa tarefa. E esse desenvolvimento da nossa inteligência, ele ajuda no nosso desenvolvimento moral. Porque ao termos mais desenvolvimento intelectual e a nossa inteligência se aprimorando, nós compreendemos melhor as coisas morais. E aí eu volto no início da conversa. Quando lemos pela segunda vez um livro que não compreendemos, tudo aquilo que nós agregamos de conhecimento entre a primeira leitura e a segunda vai nos ajudar a compreender melhor aquele livro que já lemos uma vez. Percebe como uma coisa ajuda a outra? Num sistema que nós poderíamos chamar de moto contínuo? Porém, pessoas que ficam estagnadas não se mexem nesse sentido. Por isso que temos que estar sempre aprimorando, sempre investindo no nosso desenvolvimento. Se Deus nos poupasse do nosso trabalho e dos nossos estudos, não evoluiríamos. Vamos lá. Meu filho chegou em casa com uma tarefa de escola. E ele está doido para jogar bola. Eu falo para ele, filho, vai jogar bola, eu faço a lição para você aqui e amanhã você leva lá para a professora a lição feita. Ele vai achar ótimo, né? Mas o que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos ajudando ele? Ele está deixando de aprender com aquela oportunidade de fazer a lição. Percebe por que Deus não nos dá as coisas de mão beijada? Porque não basta rezar e esperar cair do céu? Como muitas doutrinas cristãs defendem. Reza com fé que Deus manda. Não, não é assim que funciona. Nós estamos aqui para aprender. Como que Deus vai nos ajudar se Ele nos poupa da lição? Não poupa. Ele quer que a gente se dedique a aprender. Quer que a gente faça a lição de casa. Quer que a gente passe por nossas provas, por nossas expiações, pelos desafios que estão planejados para a nossa encarnação, para que a gente possa aprender com eles. Sabiam que Jesus trabalhou com José? Até antes dele começar a missão dele, que começou aos 29 anos, aos 29 anos, José já tinha desencarnado. Jesus, enquanto jovem, trabalhou na marcenaria do pai. Trabalhou. Jesus. Se servir de estímulo para nós, só Jesus, tá? Filho do homem, né? Como a gente poderia dizer, né? Mesmo assim, há um limite para a nossa evolução, como eu expliquei no início. Não se coloca uma criança de 6 anos na universidade.
Então serão necessárias diversas, inúmeras, centenas, milhares de reencarnações para que a gente aprenda. Conversando, hoje é sexta, quarta-feira, com um colega estudioso da doutrina, estamos debatendo isso, que não existe mais em nosso planeta espírito recém-encarnado. Todos nós que estamos aqui, os perto de 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, todos nós já estamos vivendo em múltiplas reencarnações. Não tem nenhum espírito de primeira viagem aqui entre nós. Então, todos nós estamos nessa escola há bastante tempo. A cada encarnação, um ano escolar. Assim como na escola normal, né? A gente vai progredindo, tirando notas boas e passando de ano. Podemos aí perguntar, mas se os bons espíritos não nos ajudam? A minha mãe, quando fechava o tempo que ia chover, ela corria, acendia uma velinha para Nossa Senhora Aparecida, para pedir proteção, porque ela morria de medo de chuva. Ela não era espírita, também não era católica, mas ela fazia isso achando que fosse resolver o problema dela. Está valendo, na fé dela está valendo. Os bons espíritos não podem fazer a lição de casa por nós. Simplesmente isso. Eles não podem fazer. Veja bem, se eu estou lá na dimensão espiritual, vou reencarnar o ano que vem. Vou nascer bebezinho lá, tal. Escolher a cidade, escolher o meu papai, minha mamãe, escolher se eu vou ser homem ou mulher, escolher quais são as habilidades que eu terei, se eu teria alguma doença, se eu teria alguma necessidade especial. E olha, você então vai ter que passar por isso, por isso, por isso e por isso para você resgatar, ok? Está combinado? Está combinado. Aí eu venho, encarno e na primeira dificuldade eu falo, pô, quebra meu galho, pô. Não é? Não podem. Não podem. Nós trabalhamos num grupo que faz assistência para a saúde. Os espíritos médicos fazem as consultas para as pessoas que querem se consultar, tirar dúvidas, lá no Centro Espírita J. Herculano de Jundiaí. E as pessoas entram, aqui é tratamento de cura. Eu falo, de cura eu não sei, porque vai depender do seu merecimento. Mas é uma assistência para a saúde. Por quê? Se a pessoa tem uma doença kármica, não há espírito que cure, nem o Bezerra de Menezes. Mas é kármico. Ele veio para passar por aquela doença. Não cura. Pode curar as doenças normais, que são contraídas pela vida física. Mas as kármicas não curam. Vocês já perceberam que às vezes você encontra duas pessoas iguais, dois homens ou duas mulheres, mesma idade, mesma saúde, mesmos hábitos alimentares, os dois pegam o mesmo tipo de câncer. Um trata e cura, outro trata e morre. Já viram isso? Eu já vi. Um era kármico, não cura. O outro era doença física, simplesmente. O tratamento fez efeito. Então, os bons espíritos não podem nos ajudar integralmente. Eles não podem tirar o problema da nossa vida. Sabe aquela coisa? Puxa, eu estou com um problemão aqui. Você não quer me ajudar? Aí o cara fala, ajuda, e fala, Tó, e passa para o cara resolver o problema para você. Isso não é ajuda. Isso é transferir o problema para o outro, né? Ajudar é o seguinte, você não sabe como consertar, trocar a lâmpada? Eu vou te ajudar. Pega uma escada. Então, pega uma escada, vê se está bem firme a escada. Agora sobe com cuidado. Agora tira a lâmpada velha. Quer dizer, está ajudando. Mas quem está fazendo é o cara que está trocando a lâmpada. As pessoas querem transferir o problema. Você não quer me ajudar? Queimou minha lâmpada. Troca para mim. Não, aí você está transferindo o problema. Você não está pedindo ajuda. E a gente confunde muito isso. Os espíritos não podem resolver, tirar o nosso problema, pegar para eles resolverem o nosso problema.
Nós é que temos que fazer isso. Então, se pegarmos o Livro dos Médiuns, no capítulo 26, diz assim: marcha e atingirás. Ou seja, você quer chegar num determinado ponto, não é pedir ajuda para eu ir lá. Não, você tem que marchar, você tem que caminhar até chegar lá. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o seu esforço. Você tem que se empenhar para chegar naquele ponto. Não é querer, plim, plim, e eu apareço lá. Né? A varinha do Harry Potter lá. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. São as provas. Nós estamos aqui e seremos provados do momento em que nascemos ao momento em que desencarnaremos. Triste falar isso para vocês, mas prova vai ter sempre, gente. Mesmo velhinho lá tal, nós vamos ter prova. Então, o que nós pedimos? Pedimos que a gente consiga ter força para vencer essas provas, para superar essas provas, afastando nós mesmos as pedras do caminho. Que a espiritualidade vai nos dar a força que nós necessitamos, se quiser empregá-la. Então, Senhor, tenho uma grande dificuldade para enfrentar. Tenho uma grande prova a vencer. Me dê fé. Me dê coragem para eu não desanimar. Me dê força de vontade para eu querer vencer. Me dê determinismo para eu superar esse obstáculo. É isso que nós pedimos para eles. Porque o obstáculo nós temos que vencer. Não adianta acender vela do tamanho da gente em Aparecida do Norte, não vai resolver nada. Só vai aquecer mais o planeta. O significado desta lição, meus amigos: pedir luz para clarear o vosso caminho. Pedir força para resistir ao mal, às tentações a que nós estaremos sujeitos. Pedir assistência dos bons espíritos, e eles nos ajudarão. Mas ajudar não é fazer a nossa parte. Temos que entender isso. Porque se a gente não entender, tipo assim, eu peço para Deus, mas Deus não me ouve. Ele ouve, ele só não vai fazer aquilo que você combinou de fazer. Simples assim. Pedir com sinceridade, com fé, com esperança e com humildade. A prece, meus caros amigos, é uma comunicação nossa com Deus. Mesmo quando a gente usa mensageiro, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, ok, são intermediários, não tem problema, não tem nada contra. Mas eles vão só levar para Deus o nosso pleito. Nós devemos fazê-lo sempre com humildade. Tem pessoas que meio que parece que chantageiam Deus, né? Outras negociam, né? Olha, eu vou ficar um mês sem comer chocolate, mas eu quero que aconteça não sei o quê. Negocia com Deus, né? Temos que ter um pouquinho mais de respeito. Pedir a Deus com humildade. Senhor, se for do meu merecimento, que o Senhor me ajude, que os bons espíritos me ajudem. Se eu tiver esse crédito a requerer a ajuda, que assim seja. E aí eu pergunto a vocês, como é que está a poupança? Como é que está lá? A capivara eu sei como é que está. A minha está cheia. Quero saber a do crédito, né? Eu contei uma história outro dia. Você tem aquele vizinho que você não dá bom dia, não dá boa tarde, boa noite, mal olha, mais verde, não sei o quê, não sabe nem como é que é. Mas aí um dia você precisa de alguém para cuidar do seu cachorro que você vai viajar, e você bate na casa do vizinho e pede para ele cuidar do cachorro, né? Você nunca falou com o cara. Ele até pode te aceitar. Agora, se você todo dia... E aí, vizinho, tudo bem? Bom dia! E aí, vai chover? Aquelas conversas de vizinho, né? Vai chover? Não vai chover? Tal coisa. Ah, fiz um bolinho, vou dar uma fatia do bolo pro meu vizinho. Ô, vizinho, tá tudo bem? Eu estou indo na farmácia, precisa de alguma coisa? Se você cria créditos, vocês não acham que é muito mais fácil do vizinho
ficar com o seu cachorro de boa vontade? O que vocês acham? Fácil, né? Essa é fácil, né? Quando a gente pede para Deus, se a gente tivesse uma carteira de crédito bem constituída, se estivesse perdoando quem nos ofendesse, se tivesse sempre de bom humor, se não ficasse com a maledicência falando mal dos outros, política, então, nem pensar. Se a gente pudesse compartilhar alguma coisa com quem necessitasse, se a gente fosse prestativo quando alguém tivesse com algum problema, olha, posso ajudar de alguma forma? Quer que eu vá no banco pagar sua conta? Você está com problema de saúde? Sabe, sei lá, hoje nem vai em banco mais, mas enfim. Se a gente tivesse uma carteira de crédito boa, será que Deus não olharia com mais carinho para as nossas petições? Tenho certeza, meus amigos. E é isso que Jesus nos ensinou, né? Jamais permita que o seu orgulho te domine. Porque se está aí uma hora que você não é atendido, é quando você é uma pessoa orgulhosa. Pode rezar e pedir de joelho no milho, subir escadaria de joelho, descer escadaria de joelho, fazer o que você quiser. Os bons espíritos têm uma certa antipatia pelos orgulhosos. São irmãos que precisam de ajuda. Não são desprezados, não são relegados a um outro plano, mas não têm muita simpatia. Tiago, na carta que tem lá no final do Evangelho, lá naquelas últimas partes do Evangelho, no capítulo 2, diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-los? Ele está falando dos créditos que a gente tem que ter, das atitudes positivas que nós temos que produzir. Por fim, como último slide, Jesus falou: lhe será dado, segundo as suas obras. Se não tiver obras, sinto muito. Obrigado, gente.